Oi pessoal, tudo bem? Hoje estarei falando sobre um assunto bem polêmico, bastante interessante, que todo mundo no Brasil gosta de conversar. Nada mais é do que política. E também vou ensinar você como deixar de ser baba-ovo de político. Olha, no Brasil a gente tem o lado da direita e o lado da esquerda, e diversos partidos, né? Uma coisa que eu acho interessante é que o povo pensa que ser de direita ou ser de esquerda é uma opção, que você escolhe qual lado você é, qual lado você pertence. E não é bem assim. Na verdade, é uma coisa que as mídias, né, os controladores de influência fazem você acreditar que você pertence ao lado A, ao lado B. No caso aqui do Brasil, ao lado da esquerda e o lado da direita. É fato que, para denominar um tipo de governo conservador, um tipo de governo mais voltado para a família, aquela coisa, o pessoal tem utilizado o termo de direita. Mas não quer dizer que a pessoa de esquerda não tenha família, não seja conservadora também. Não dá para você mesclar, separar no caso, né? Partes por partes, né? O lado que conserva a família, que preza pela família, e o lado que não preza pela família. A questão é que tem direitos, todos os dois lados têm direitos, entendeu? Todos os dois lados são pessoas, são seres humanos, e só estão divididos por lados por uma questão de monopólio, né? Monopólio de poder. As pessoas pensam que ser de direita ou de esquerda dão a elas uma sensação de pertencimento, né? De propriedade de causa, sendo que a gente tem que pensar no coletivo, entendeu? O país sendo administrado pela direita, pela esquerda, vai ser melhor para o país? Essa ideologia, esse consenso de dividir o país em dois vai ajudar na evolução, no progresso? Então a gente tem que analisar esses pontos. Quando eu falei no início do vídeo que eu ia ensinar você a deixar de ser baba-ovo de político, nada mais é do que explicar para você que, independente da guerra que você lute com o seu vizinho, com o seu familiar, qualquer político que vier ao poder, ele tem o papel de exercer um serviço à sociedade. Ele é um funcionário, um servo do Estado. E o Estado, por sua vez, ele serve à população. Então não acredite que por você ser defensor do lado de A, de B, você está certo. Não. Você tem que buscar o lado em que protege e cuida dos interesses da população, da sociedade. Porque quem que ganha com isso? Você dividindo o país em dois. Fica mais fácil de controlar. Fica mais fácil de manipular as informações. Eu pertenço ao lado A, eu pertenço ao lado B. Então, faz você criar uma sensação de que você pertence àquele lado e por isso você tem que apoiar aquele lado, buscando características que cada um tem, em particular, individual. E aí soma essas peculiaridades em um determinado ciclo, né? Chama assim de direita, de esquerda, e faz você pensar que você tem que defender o seu candidato ou a sua chapa com unhas e dentes, porque pegou uma coisa que você se identifica, pegou uma característica sua, individual, um particular seu, colocou, deu nome de, não, isso aqui pertence à direita, não, isso aqui pertence à esquerda, entendeu? Sendo que na divisão é muito mais fácil de se conquistar. É um conceito de guerra, de estratégia de guerra. Quanto mais dividido, mais fracionado for a população, mais fácil é de você entrar com ideias que controlem aquela população. Então, pense bem em quem você quer, seja para representar a sua cidade, seja para representar o seu estado, o seu país. Leve em consideração esse tipo de coisa. Agora não fique
se desgastando, brigando, porque esses caras, a maioria deles não sabe nem da sua existência. Então não se importa se você leva um tiro, uma facada, para eles tanto faz. Entendeu? O que você tem que levar em consideração é: vai ser melhor para minha cidade? Vai ser melhor para o meu país? Para o meu estado? É isso que você tem que levar em consideração. Tá? Um fato interessante, um fato muito interessante que não pode deixar de ser de lado, apesar dessa nomenclatura eu não concordar muito com ela, direita ou esquerda, tem um ponto interessante. O governo de Santa Catarina, o sul do país, mais especificamente, nunca teve um governo de esquerda, entendeu? O governo de esquerda é o horror, é o terror? Não, mas esse é um fato interessante. O lado de conservar a família, de conservar a história da população, conservar valores, princípios, isso é interessante, tá? Conservar empregos, educação, isso é interessante, entendeu? Não estou dizendo que o governo de esquerda é o que é a causa dos problemas. A causa do problema do Brasil é outra. O problema do Brasil está em muitos partidos, muitas, vamos dizer, facções, vamos dizer assim, né? Muitas repartições do poder, entendeu? Então, não tem como ter um controle exato, um censo, um índice bom, quando você já começa com a repartição dentro do governo, dentro dos administradores, né? Nos Estados Unidos é muito mais fácil de se administrar quando se tem só republicanos e democratas. Aqui no Brasil poderia ser igual. Silvio Santos falava muito a respeito disso também. E outro problema muito grande no Brasil é a taxa de impostos. São muitos impostos, né? A gente corre muito atrás de dinheiro, a gente é muito fissurado com dinheiro, perde um pouco da qualidade de vida porque muita coisa para pagar, muita conta para pagar, né? Onde um cartão de crédito pode chegar a uma dívida de 430% do valor original da dívida, né? Empréstimo e afins, né? A gente tem IOF e tanto imposto, né? E que não tem a sua renda bem distribuída, não tem a aplicação correta. A gente tem muito imposto, um salário mínimo muito abaixo da realidade. Se você for observar, por uma cesta básica hoje em dia está valendo entre 800 a R$1.000, vamos tirar que você gaste 800, 900, 1.200 reais de aluguel, um salário mínimo não supre todas as necessidades básicas de subsistência, de sobrevivência. Então a gente acaba se endividando com crédito no banco, né? Cartão de crédito, se endividando com empréstimo, simplesmente para ter o básico, né? Um salário mínimo hoje em dia é R$1.518. Eu te pergunto, qual pai de família que paga aluguel, que mantém uma família, que consegue sobreviver somente com o salário mínimo? Uma média razoável, sensata para a realidade atual seria entre R$2.500, R$3.100, mais ou menos, para que a gente pudesse acreditar que esse salário é mínimo, que esse salário é o básico, para a gente não precisar se endividar no banco, se endividar no cartão de crédito, no empréstimo, simplesmente para ter o básico, entendeu? A gente poderia estar comprando mais, adquirindo mais coisas com os nossos recursos se o salário mínimo fosse valorizado. Então, quando eu falo para você não babar ovo de político, é porque você tem que pensar desse ponto de vista. Os políticos, eles se preocupam em arrecadar dinheiro, ganhar o seu voto, para na próxima eleição eles serem reeleitos. E nada mais. Eles querem que você continue pensando que você é de direita, que você é de esquerda, para que eles possam manipular muito mais fácil a sua mentalidade e votar neles. Se você acredita que você é de esquerda, que você é de direita, você já está manipulado, já está com sua mente bitolada, já tem dentro da sua cabeça uma semente de controle populacional, uma massa de manobra. Você tem que se libertar dessa ideia e pensar: eu sou brasileiro, eu tenho a minha opinião, eu tenho o meu direito de voto.
E eu não quero simplesmente alguém que me diga que eu sou de A, de B, procurando apenas se reeleger, se tornar dono do poder. Eu quero alguém que pense na população. E que não só pense, mas que faça pela população. Muitos têm discursos muito bonitos, muito bacanas, mas não se atentam a resolver os problemas de fato. Tem muita gente que você vai ver, tem esse, aquele problema, mas não resolve o problema. Enquanto que pessoas que têm interesse em resolver não ganham visibilidade, não ganham foco. Ano que vem a gente vai ter eleição, a gente tem que pensar coletivamente. Essa ideia de separar, de distinguir fulano de A, de B, é simplesmente para que você seja um número. É uma manobra muito bem elaborada, muito bem arquitetada, para que você se torne um número. E vocês não são números. Vocês se transformam em números quando vocês pensam dessa forma. Vocês têm que pensar em unidade. O Brasil estando em unidade, a gente consegue alcançar patamares melhores, né? A questão tributária poderia diminuir? Sim. A questão do salário mínimo poderia melhorar, aumentar, chegar num patamar de realidade do Brasil? Sim. Como outro dia eu ouvi um discurso do atual presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que o Brasil tem cerca de bilhões em dólares de orçamento guardado, acumulado. E esse dinheiro, por que não é aplicado? Emergência? É um fundo de emergência? Ok. Mas a situação de grande parte do país atualmente é de emergência, é de crise financeira. Por que não aplicar esses recursos que já temos em educação financeira, né? Por que não aplicar esses recursos em capacitação técnica? Muitos hoje ainda acreditam que não têm potencial, que não conseguem fazer nada, que não sabem fazer nada e vão morrer assim. Mas existem muitos exemplos de pessoas que até os 94 anos conseguiram concluir faculdades. Nós temos vários relatos disso. Pessoas idosas que se disponibilizaram, se propuseram a estudar e conseguiram se formar em uma faculdade. Eu não estou dizendo que faculdade é tudo na vida, mas eu digo que o país, o Estado, o governo, como Estado, ele tem a obrigação de proteger, educar, disponibilizar saúde e muitos outros direitos que a população precisa. Não se trata simplesmente de pagar imposto, de tributar, de ônus. Nós também temos direitos a bônus. Então, os nossos governantes, eles têm que se preocupar com a instrução do nosso pessoal. Eles têm que se preocupar com a saúde do nosso pessoal. Porém, eles têm que ter uma visão imparcial, altruísta, que pense nas pessoas como pessoas e não como números. Porque se eles quiserem massa de manobra, eles não vão ter interesse nenhum em capacitar, em dar estudo, orientação, porque isso implica em perder votos, significa em perder uma campanha, se as pessoas elas pensam, se elas agem de forma diferente daquilo que eles estão programando. Então se questione do porquê não temos a educação que precisamos. Não temos o direito ao acesso à informação de qualidade. Hoje em dia, na era da tecnologia, na era do digital, há muita desinformação. É muita informação sem um sistema de cadeia em que a gente possa acessar ela com tranquilidade e saber se é real ou não. Tem muita brincadeira na internet com IA. Tem muito influenciador falando abobrinha. Mas a gente tem que se perguntar, vale a pena eu defender o lado A ou o lado B, esquerda ou direita, sendo que esse lado não me representa 100%, não me representa completamente? Eu estou sendo simplesmente mais um baba-ovo de político? Temos que pensar dessa forma. Caso contrário,
caso não haja unidade, é muito fácil. A mídia, joga o que quer na rede e todo mundo pensa, é a verdade porque está na mídia, é a verdade porque está no jornal. A gente tem que ter unidade, pensar coletivamente. O brasileiro, ele tem potencial, tem capacidade para ser muito mais do que ele é hoje, né? Não é se meter em assuntos estrangeiros, que nós vamos alcançar patamares melhores. Nós temos que pensar dentro do nosso país. Temos que melhorar as coisas dentro do nosso país. E como é que fazemos isso? Pensando fora da caixa. Eu te convido a pensar fora da caixa e comentar aí embaixo o que você achou desse vídeo. Curte, compartilha e indica para mais algum amigo.